Eu vou ler alguns pedaços, não é? Não vamos ler todo, porque é um pouquinho grande. Eu espero que vocês tenham feito a leitura em casa. Então, eu vou só ler alguns versículos. Primeiro, do 1 ao 5. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos, pois estamos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, porque queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Bom, como vocês já sabem, Paulo se dirige, né, às igrejas da Galácia, pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus. E a visão que Paulo tinha, né, do seu ministério, ele afirma, né, com todas as letras, desde o primeiro capítulo, que essa missão ele recebeu do próprio Deus, do próprio Jesus, que se encontrou com ele no caminho de Damasco. E ele tinha uma proposta de evangelho que era uma novidade para a igreja da época. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça de Deus. E com isso, acontecia bastante dificuldade da liderança que foi feito, né, a liderança dos primeiros cristãos, como Pedro, João, Tiago e João, eram os três que eram a coluna forte da igreja, e eles já tinham entrado em acordo em algumas situações do evangelho que Paulo pregava, porque Paulo tinha a certeza que a missão que ele recebeu de Deus foi para pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios, aos pagãos. Assim como Pedro era um apóstolo feito por Deus, chamado por Jesus, ele era um apóstolo que pregava aos judeus, aos cristãos de origem judaica. Então havia aí, né, uma diferença. Os judeus, eles levavam em consideração e com muito rigor a questão da circuncisão, a questão da lei, né? Enquanto que Paulo, ele era um judeu circuncidado, fariseu, discípulo de Gamaliel. Ele, em questão de zelo, ele era extremamente zeloso. Então, se fosse a questão da salvação pela lei, o Paulo já estaria salvo, porque ele era uma pessoa que levava muito a sério a lei. Só que no encontro com Jesus, ele passou por uma transformação, uma mudança completa, onde ele fala que ele morreu para a lei, morreu junto com Cristo na sua morte de cruz e renasceu uma nova criatura. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro, de tanto que para ele, aquela paixão que ele tinha pelo evangelho, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, o que acontece?
O Pedro, vocês lembram que quando nós estudamos a carta, né, o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele também teve esse encontro também com Deus, esse chamado, quando ele estava no momento de oração, lá no terraço, e de repente ele viu, né, teve uma visão de um grande lençol, onde ali baixava com vários animais que eram tidos como impuros para os judeus. E a voz do céu que vinha dizendo: mata e come. E Pedro dizia: não, eu não posso comer aquilo que é impuro, né? Aquilo que os judeus não consideravam impuro. Nunca fiz isso, não vou fazer agora, 3 vezes, né? E a mesma mensagem que vinha, dessa voz que falava nesse lençol, dizia que aquilo que Deus purificou, né, não contamina o homem, não pode ser chamado de impuro. Então, quando Paulo desceu, né, do terraço, já tinha 2 pessoas lá no portão chamando, e ele sentiu, porque através do Espírito Santo de Deus, ele tinha sido desafiado a ir com esses até a casa de Cornélio. E lá, quando ele pregou a palavra, o Espírito Santo, né, desceu sobre aquelas pessoas e todas ficaram cheias do poder do Espírito Santo. E isso, e ali, naquela igreja, naquela casa de Cornélio, né, aquelas pessoas também passaram pelo batismo. E o próprio Pedro tinha percebido que a mesma forma como o Espírito Santo desceu no Pentecostes, ele também desceu na casa de Cornélio. E ali as pessoas que foram com Pedro também testificaram, né, aquilo que Pedro tinha percebido, tinha visto, e ele então batizou aqueles que creram e acreditaram em Jesus. Quando ele voltou, também Pedro foi repreendido, né, porque ele tinha batizado pessoas pagãs que não eram circuncidados, não eram pessoas da religião judaica. Então, para um pagão se tornar judeu, ele precisava passar pela circuncisão, que é aquele ato, né, que faz quando a criança, todo menino judeu, ao 8º dia, ele passa pela circuncisão. E Pedro, então, junto com aqueles que foram com ele, né, testemunharam o agir de Deus, que não tinha outra forma de rejeitar aquilo que Deus estava transformando e modificando. Então a gente já percebe que essa questão da circuncisão, ela já está rondando, né, bem lá no início da igreja cristã. E quando Paulo aceita, né, o chamado de Deus, ele também recebe esse chamado para ser apóstolo aos gentios, e eles então começaram a discutir, né, de que o pagão, o gentio, não precisava passar pela circuncisão. E isso foi algo que foi tão assim, uma controvérsia tão grande, que os primeiros cristãos precisaram fazer um concílio. Como na igreja luterana a gente faz uma assembleia, né? Então, eles passaram, essa decisão passou por um concílio, e foi então definido que os não-judeus não precisavam ser circuncidados, mas era uma exigência dos primeiros apóstolos, que era Pedro, João e também o Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, né, que era uma grande liderança da sinagoga, né? Ele, após a morte de Jesus, ele também abraça a fé cristã e torna-se uma coluna forte na vida da igreja. Então, essas pessoas eram os primeiros líderes, né? Eram não só líderes, eles eram as colunas, né, da igreja cristã. Então, eles decidiram que Paulo poderia pregar aos gentios e que a única proposta, né, exigência que eles deram a Paulo era que ele
não esquecesse dos pobres, né, das viúvas, dos órfãos, das pessoas que necessitavam de Deus. Bom, então até aí tudo certo, né? Agora, nesse texto de Gálatas, a gente vai entender, vai perceber um embate entre Paulo e Pedro, né? Ou seja, vai acontecer de novo um problema. E o problema é o mesmo, a circuncisão. Veja só, duas lideranças importantíssimas na Bíblia que tinham em comum o mesmo alvo. Qual era o alvo? Pregar a mensagem do Evangelho de amor e salvação de Jesus por meio da morte na cruz. Porém, o que a gente aprende disso é que mesmo as pessoas cristãs, lideranças da vida da igreja, tendo o mesmo objetivo, podem ter opiniões diferentes e podem também se desentenderem. Isso é algo que eu acho tão interessante que a Bíblia não esconde os erros, nem as brigas, nem os cismas, né, as divisões. E então, Pedro e Paulo, que eram as grandes lideranças, Pedro para os cristãos judeus e Paulo os gentios. Ambos morreram por causa do evangelho, só para deixar claro isso daí. Só que eles tiveram seus perrengues. E agora, o que aconteceu? O Pedro chegou em Antioquia e lá era comum que na igreja cristã primitiva tinha se chamado a festa do amor, ou seja, o ágape. Era uma refeição que se fazia comunitariamente, uma vez por semana, onde as pessoas levavam para esse momento aquilo que elas tinham para poder partilhar. É mais ou menos quando a gente aqui na igreja, a gente faz um almoço de confraternização e a gente assim, cada um traz alguma coisa. Às vezes a gente não fala para ninguém o que é para trazer, o que deixa de trazer. E é interessante que nunca falta, sempre sobra, né? É muito raro isso faltar. Então, tinha essa festa do amor, o ágape, que era, então, essa refeição comunitária. E nessa refeição, todos tomavam parte: o escravo, o senhor, o nobre, o plebeu, né? Homens e mulheres, né? Então eram algo mais que incluíam as pessoas. E Pedro tomou as refeições com os não-gentios. E aí, só que acontece que alguns dos que estavam, que eram lá de Jerusalém, que eram enviados de Tiago, chegaram em Antioquia. E agora? Agora eles começam a ir em cima de Pedro e dizer: olha, você, como judeu, não pode comer junto com um não-judeu. Gente, isso era tão assim, difícil, porque o judeu não podia nem mesmo negociar com um não-judeu. Ele não podia comer com um não-judeu. Ele não podia hospedar um não-judeu. E Pedro já tinha se hospedado com um não-judeu, que era o Simão o Curtidor, né? E agora começa a persuadir Pedro que essas pessoas precisam se circuncidar. O próprio Tito, que acompanha Paulo, não era circuncidado, e aí eles começam também a fazer aquela coisa, né, de falar. E aí o Pedro se afastou e começou a comer separado junto com esses judeus que vieram de Jerusalém. E então começa então a briga, né? Não é briga, mas um embate de Paulo com Pedro. E aqui, se vocês continuarem lendo, nos versículos 11 até 14, Paulo vai dizer o seguinte, que, olha, você está agindo como
pior, como um pagão, porque você comeu com um pagão, né? Você estava sentando à mesa junto com eles antes de chegar esses outros irmãos judeus que chegaram de Jerusalém. Como é que agora você é contra, né? Você não participa desse ágape, né? E só para vocês entenderem que para muitas pessoas, principalmente para os escravos, era a única refeição decente que eles tinham na semana. Porque durante a semana a pobreza, a necessidade era tanta que eles não tinham uma refeição tão boa. Mas nessa refeição, onde todos se juntavam, então eles tinham uma refeição digna, uma refeição boa. E Pedro, então, Paulo, então, vai mostrar que se foi, se é pela lei, se os não-judeus precisam circuncidar, então foi em vão que Jesus morreu. Para que Jesus morreu se agora todos têm que cumprir essa lei? E Paulo vai dizer para ele mesmo: olha, eu sou conhecedor da lei, né? E eu, mais do que ninguém, sei o que tudo a lei exige, mas a lei não pode me trazer a salvação. A lei apenas mostra a minha impotência diante de Deus, diante da salvação, porque a salvação ela foi conquistada na cruz por Jesus. E se eu tenho que cumprir a lei, então o sacrifício de Jesus foi em vão. E Paulo, então, repreende Pedro, isso na frente das outras pessoas, em público, né? Eu acho que o Paulo é muito corajoso, né? E topa aqui dois que são tupetudos, né? Aquela coisa assim, duas pessoas com duas personalidades fortes, né? Duas personalidades fortes. Mas essa correção de Paulo a Pedro era importante diante das outras pessoas, porque senão o evangelho iria ali sucumbir, porque poucas pessoas iriam querer passar pela circuncisão já adulto, né? Passar por essa situação. Então, ficou definido de que o Paulo continuaria pregando aos não-judeus, aos gentios, e Pedro continuaria pregando aos judeus. E esse perrengue, né, então, foi ali solucionado, né? Pedro entendeu também que ele também estava agindo de forma errada. Paulo chega a dizer que ele era um hipócrita, né? Quando ele se coloca de uma hora ele aceita os não-judeus, né? Outra hora ele já não aceita. Então isso é muito difícil, né? E Paulo não deixa passar. Veja só, gente, eu trago isso daqui para a gente pensar de que pessoas erram, né? De que nós, como cristãos, somos passíveis a falhas, a erros. E, como tal, precisamos também da correção através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos corrige. E eu imagino que não foi uma situação fácil ali para Paulo e nem para Pedro passar por aquilo, mas foi necessário passar por aquilo. E aí, para quê? Porque algo era mais importante do que a divisão, que era a unidade. A unidade era essencial. E Paulo não queria que isso se perdesse. A unidade era essencial. Na igreja primitiva, então, uma parte da vida era comida comum, que se chamava, então, como eu disse, ágape, né? Que era esta festa da partilha, da comunhão. E para alguns judeus, eles achavam que Deus era misericordioso só com os judeus.
né? O Salmo 100, por exemplo, versículo 5, diz assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só que para alguns judeus, essa graça era só para os israelitas, né? E que Deus era terrível com as outras nações. E que as outras nações eram como restolho, restolho ou palha para o fogo, ou felpa, né, que se dispersa com o vento. Então, era importante para o judeu ele se precaver das coisas contaminadas e também de não ter nem mesmo um comércio com pessoas que não fossem da mesma raça, da mesma religião. Quanto mais sentar para comer junto. Isso, para eles, era inadmissível. Só que o evangelho que Paulo e Pedro pregam não são dois evangelhos. Não são dois evangelhos. É um só. É por isso que a importância aqui de Paulo chamando Pedro, a importância da unidade. Porque mesmo que Paulo pregasse aos não-judeus que eles não precisavam circuncidar-se, mas ele pregava a fé, porque nós só podemos ganhar ou receber a salvação através da nossa fé, da confiança que nós temos em Deus. E aí Paulo redescobre ali, né? Ele fala lá em Romanos que o justo viverá pela sua fé. Então nós só chegamos à presença de Deus através da fé. E a fé vem pelo ouvir. Por isso precisamos falar da palavra de Deus para poder que outros também tenham fé, né? Tenham certeza da presença de Deus, que não é pelo que eu faço, mas é pela graça de Deus que foi suficiente, abundante para me salvar. Ou seja, no Antigo Testamento era necessário o sacrifício de um cordeiro para a expiação dos pecados. E Jesus cumpriu a lei de cabo a rabo, do início ao fim. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como o Cordeiro sem mácula, sem defeito, para que através da expiação que ele fez por mim e por cada um de nós, nós pudéssemos chegar até Deus e ter a vida eterna. Então, a salvação é somente pela graça, e essa graça vem a partir da fé que nós recebemos do próprio Deus. Bom, e aí a gente vai um pouco mais sobre a questão da lei e a graça, né? A graça é a confiança suprema no amor de Deus em Jesus, que torna o ser humano justo perante Deus. Este é o ponto que tinha que chegar. A lei serviu como em Gálatas, acho que é Gálatas mesmo, durante o tempo que a gente vai ler, tem algumas traduções que fala que a lei serviu de pedagogo até Jesus. Pedagogo, antigamente, era o escravo que levava a criança até o local onde ela ia aprender a Torá. Então, era o escravo que levava. Então, o pedagogo era aquele que conduzia. Então, a função do pedagogo é conduzir a pessoa até o local do ensino. E a lei, ela serviu de pedagogo, ou seja, ela serviu para nos conduzir até Cristo. Por isso, a nossa salvação vem somente através do sacrifício de Jesus na cruz, feito por cada um de nós. E aí eu volto novamente a Paulo, né, que ele coloca aqui, né, também para os seus ouvintes, que se fosse pela lei, ele mais do que nunca estaria salvo. Por quê? Porque ele era o zeloso, ele era cumpridor da lei, tanto é que quando Jesus chama ele, ele estava cumprindo.
a lei. Ele estava fazendo o que a lei exigia. E agora a gente anda um pouco mais para frente na história, a gente vai encontrar também Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que vivia uma vida de piedade. Ele vivia uma vida monástica, orava, lia a Bíblia, se penitenciava, o tempo todo ele estava ali, até mesmo flagelando o seu próprio corpo, como ele tivesse que se castigar para que ele pudesse receber a salvação. E foi só quando ele, relendo, né, a Epístola aos Romanos, quando fala lá, Paulo fala que o justo viverá pela fé, é que Lutero encontra paz na sua alma. Ele fala o seguinte: se fosse alguém pudesse se salvar pela vida monástica, esse teria sido eu, Lutero diz. Você acredita? Ele viajou até Roma e subiu a escadaria lá da igreja de joelho, tentando, com isso, ganhar a salvação, buscando méritos. Mas tudo que ele tinha feito tinha sido fracassado. Mas só em Jesus, quando ele recebe ele relê essa parte de Paulo, né, que o justo viverá pela sua fé, ele sente a paz que excede todo o entendimento, a paz que dá a segurança e a certeza de que ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. E a paz, ela chega no nosso coração quando nós abandonamos todas as lutas. O orgulho, né? Quando a gente deixa de pensar naquilo que a gente pode ganhar com aquilo que estamos fazendo. Mas quando nós nos entregamos a Deus através do amor, é isso que nos traz para perto de Deus. Foi o amor de Jesus que nos trouxe até Deus. Foi o amor de Jesus, foi a graça dele. Então, para Paulo, ele estava morto para a lei. Jesus, na cruz, ele tinha destruído o poder da lei, garantindo-nos a salvação pela graça. Nos versículos 19 a 20, ele fala o seguinte: Paulo fala, eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, gente, para alguém dizer isso, né? Dizer, olha, eu já morri com Jesus, mas eu vivo por ele. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se eu vivo, eu quero viver por esta graça, por este evangelho, numa forma apaixonada, né? Porque Paulo era extremamente apaixonado, entusiasmado naquilo que ele fazia, no evangelho que ele pregava. Então, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fico assim, eu vejo como isso é grandioso, né? Que é anular, esquecer o nosso eu, né? Esvaziar do nosso eu e deixar preencher por Cristo, né? Tem uma música que fala: convém que Cristo cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Quando nós nos diminuímos e deixamos Cristo, né, crescer na nossa vida, ali há manifestações de mudança, né, na nossa vida, de entrega. E hoje, hoje não, esses dias eu estava preparando esse estudo, e eu fiquei pensando também nesse momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo num momento também de tensão, onde estamos nos preparando para uma eleição.
E a gente escuta tanta coisa, né, ultimamente, tantas mensagens, pessoas que nunca foram de postar nada do evangelho, né, postando coisas, fazendo às vezes até coisas de terror, né, nessa questão de que como se fosse uma luta entre o bem e o mal, né? Não quero dizer nem falar de um partido ou de outro, mas que a nossa obrigação como cristãos e cristãs é orar também pelas nossas autoridades, orar pelo nosso país, orar para que Deus tenha misericórdia, né, de nós, povo dele, e que realmente nos ajude a escolher, né, com a graça dele, para que possamos fazer a escolha certa, olhando, né, olhando o histórico daqueles que já passaram ou que estão ainda, ver aquilo que realmente faz sentido para nós. E ter cuidado, né, com as coisas que às vezes vêm com discursos de ódio. Eu acho que isso não é nada disso. Eu acho, hoje eu estava pensando, né, que hoje muitos cristãos sempre vê Jesus como um guerreiro, né, um homem de guerra, e, e a gente esquece de que Jesus não é um homem de guerra. Jesus é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Porque quando ele estava ali para sendo levado, né, para ser preso e morto e tudo, quando Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado, Jesus fala: pega aquele membro, aquela orelha, bota novamente e fala: não é assim que o meu reino vai se estabelecer. Guarda a tua espada, né? Você não vai usar ela, porque se eu quisesse, eu enviaria uma legião de anjos, mas foi exatamente para esse momento que o Pai me enviou. Então, às vezes, a gente tem que cuidar muito para nós não também sermos envolvidos, porque o Antigo Testamento, sim, ele está cheio de momentos, né, de guerra do povo de Deus sendo aquele que estava na frente, o general, né, aquele que dava a vitória para o povo. Mas em Jesus Cristo, nós vemos a vitória da morte sobre o que vem através do amor, né? E que Jesus vem sendo o príncipe da paz. Então, termos cuidado, né, nesse momento, para que a gente não seja confundido, para que a gente não entre também nesse ciclo de hostilidade, né, de raiva e de, sabe? Mas que a gente consiga continuar orando. Quem sabe nós temos que dobrar mais o nosso joelho. Eu acho que eu estou orando pouco, né, pelo país, preciso orar mais, e todos nós precisamos orar e pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que Ele nos ajude a fazer a melhor escolha, né, com a ajuda dele. Bom, deixo aqui com vocês, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação do estudo até agora, daquilo que vocês leram, que não entenderam, que vocês gostariam de perguntar ou de comentar também, pode ser. Pode ser uma colocação, pode ser uma pergunta. Noemi, quando você estava falando, você falou tudo, não faltou nada, nem para a gente perguntar. Mas aquela colocação que Paulo fala, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso eu acho que às vezes é um ensinamento muito grande para as nossas vidas hoje, né? E até que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, de toda a lição que você falou hoje, eu quero tirar para a minha vida isso, que eu realmente seja, né? Fale como Paulo e viva como Paulo, que realmente tenha diferença de comportamento na minha vida, porque se é Cristo que vive em mim, então eu tenho que realmente ser diferente, né?
como a Gisela colocou esses dias a música que o pastor, né, deu aquela ênfase, eu falei, realmente, a gente é um instrumento aqui nesta vida, né? E se é Cristo que vive na minha vida, então tem que haver paz, eu tenho que transmitir amor, eu tenho que transmitir bondade. Então isso é um ensinamento para a gente hoje, né? Eu pego para mim de toda a lição de hoje, que você trouxe muito rica, eu fico com essa parte, né, que eu tenho que melhorar muito, que eu tenho que me anular, como a música falou, que você acabou de citar, mas que o Senhor seja realmente maior nas nossas vidas e a gente diminua o nosso eu, o nosso egoísmo, o eu, né? E que o Senhor Jesus realmente viva através da nossa vida. Muito bom. Amém. Amém. Mais alguém? E que as diferenças existem, né? As diferenças de pensamento, as diferenças de opiniões, mas que a gente não perca o alvo, como eles não perderam, que era o evangelho da salvação. Eu Chega. acho. Aham. Mas é verdade, Simone. A gente, não, às vezes, não gosta muito quando as coisas, as pessoas discordam de nós ou têm pensamentos diferentes, mas como a diferença é rica, né? A diversidade, ela mexe com o nosso comodismo, ela nos faz pensar de forma diferente. Que bom que Pedro e Paulo foram diferentes, né? Para públicos diferentes, com a mesma mensagem de salvação, para públicos diferentes. O Paulo, tão dedicado, entusiasmado, teólogo de primeira. O Pedro, aquele homem simples, né? Pescador, mas de uma fé muito grande e às vezes com palavras mais duras, como pedra, porque ele também era assim de pouca em termos de cultura, né? Em termos de estudo, né? Mas ele tinha caminhado com Jesus e tinha aprendido muito. E o próprio Pedro foi alcançado por Jesus nas suas falhas, pelo amor, né? Que ele também falhou, mas não, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, não foi jogando na cara dele as suas falhas, mas foi o amor que trouxe ele de volta. Pedro, tu me amas, né? Mais do que todos estes, né? Apacenta minhas ovelhas. Então eu vejo que o amor ele constrói, ele reúne, ele acolhe, ele faz pessoas serem modificadas quando, às vezes, elas que foram tratadas com tanta dureza, quando alguém trata com amor, né? Essas pessoas também sentem a diferença. Né? Tá todo mundo quietinho. Ninguém mais? Então vamos encerrar, né? Gostaria de, antes de encerrar, dizer para vocês que na semana que vem eu não vou poder dar o estudo